E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas. Hoje eu vou gravar três questões, são as últimas três questões para esse Enem de 2020. Hoje é dia 22 de janeiro de 2021, ou seja, nós estamos numa sexta-feira e daqui a 2 dias teremos o segundo dia de prova do Enem, onde as ciências estarão presentes. Então aqui a gente está fazendo um trabalho em cima da matemática e eu vou colocar aqui a resolução das últimas três questões que eu trabalharei em prol de vocês aí, colocando as dicas, colocando uma clareza de raciocínio em cima dessas questões. Para quem acha assim, professor, mas está muito em cima, né? A prova já é depois de amanhã. Então, pessoal, essa ajuda aqui realmente é para quem vinha aí estudando e queria algumas dicas de como interpretar essas questões. Então, acredito eu que nunca é demais, né? Essas dicas são preciosas, elas nunca são demais. E amanhã eu devo publicar um outro vídeo, mas aí dando dicas sobre a prova, realmente sem resolver questões, beleza? Então vamos às questões diretamente aqui, sem muita enrolação. Então me perdoe aí porque eu vou fazer uma manobra aqui na tela do celular para justamente conseguir ajudá-los aí nessa proposta. Então vamos lá. Então beleza, pessoal, eu estou aqui fazendo os ajustes aqui que dá para fazer, para que a gente tenha aqui a melhor visão, né, da questão aqui. E vamos lá. Então, ele fala o seguinte, a questão 145 aqui, ela fala o seguinte: os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos A, que é uma constante, seno de ômega t mais θ, que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência W, né, frequência angular, que é o ômega igual a 2π sobre t, onde t é o período, a amplitude, né, A é a amplitude ou deslocamento máximo, θ é o ângulo de fase, eu também chamo isso aí de fase inicial, tá? O θ variando aí de 0 até 2π sobre ômega, que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. O gráfico representa um movimento periódico, P igual a P de T, em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante T. Bom, pistão a gente não precisa nem saber o que é, pessoal, tá? Então não se preocupem com isso, ok? É conforme ilustra a figura. Então vamos ver aqui a figura. Então a figura é esta figura aqui. E olha só, a expressão algébrica que representa a posição P de T da cabeça do pistão em função do tempo é... Então vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos fazer aqui uns apontamentos aqui, ó. Então o que é que eu quero que vocês entendam? De tudo isso que ele falou aí, ó. Então a gente vê aqui o seguinte, eu tenho uma função periódica. Se vocês notarem, o período está daqui até aqui, ó, de 0 até π. Tá vendo, ó? O período é de 0 até π, ó. Então o t eu já sei, de 0 até π. E o deslocamento, ele é de 0 até 4. E de 0 até menos 4. Então isso aqui já vai dar uma dica muito boa de como a gente resolver essa questão, ok? E aí ele coloca aqui as expressões, ó. Será que é a letra A, letra B, letra C, letra D e por aí vai, beleza? Então vamos ver como é que eu analisei essa questão? Vamos lá. Pronto. Aqui está a minha solução para essa questão. Então vamos lá, ó. Então, questão 145 aqui, aí eu coloquei, ó, é uma questão que trata de trigonometria, função, né, função trigonométrica. Eu coloquei a forma geral aqui, ó, A seno de ômega t, eu até coloquei φ aqui, tá, pessoal, ao invés de θ, mas tanto faz. O ômega aqui, ó, 2π sobre t, onde t é o período. O ômega é a frequência natural. E o A eu estou chamando de amplitude, ele falou de deslocamento máximo, certo? Então, no geral, se nós fôssemos pegar uma coisa ainda mais geral, note que eu acrescentei aqui, ó, o B. O B, ele é o valor médio, tá? No nosso caso aqui, o B é zero, por quê? Porque a curva, ela está centrada no zero. Ela tem esse aspecto aqui, ó. Ela está centrada no zero e vai até o 4 e vai até o menos 4, lembram? E é de 0 até π, é o primeiro período lá, né? Então, o que é que eu coloquei, ó? No nosso caso,
O A é 4, por quê? Porque ele vai até 4, tá? O período é π, então o ômega, que é 2π sobre o período, é igual a 2. Então a gente ficaria como? 4 seno de 2, que é o ômega t, mais φ, ou mais θ. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Mais θ. E aí, o que é que acontece? Quanto é o θ? Né? Então, se a gente notar o seguinte, ó, quando que por exemplo, se o t é igual a zero, né, o t é esse eixo aqui, ó. Se o t é igual a zero, o valor da função está sendo igual a zero. Ora, quando que o seno é igual a zero? O seno é igual a zero em 0, π, 2π, 3π, por aí vai, certo? Então, isso tudo teria que ser igual a zero, portanto, o φ ou θ da questão teria que ser igual a zero. Então, ou φ igual a π, tá? E no ponto máximo, onde o seno é igual a 1, que é esse ponto aqui, no π sobre 4, no t igual a π sobre 4, quando eu falo t, pessoal, não é o período, é o tempo, ok? Igual a π sobre 4, o valor máximo seria 4. Então, ó, aqui teria que ser 1 vezes 4, que dá 4. Então, para que o seno seja igual a 1, o argumento, ou seja, o ângulo que eu estou calculando o seno, ele tem que ser π sobre 2 ou 3π sobre 2. Então eu coloquei aqui, ó, igual a π sobre 2 e descobri que realmente o θ, ou φ, né, acabei chamando de φ, ele tem que ser igual a zero. Portanto, eu tenho o A, aqui, ó, eu tenho o A, que é o 4, eu tenho o ômega, que é o 2, e o θ é zero. Portanto, a função é 4 seno 2t, que é justamente a letra A. Vamos trazer aqui, ó, é justamente aqui a letra A. Tá vendo aqui, ó? Justamente a letra A. E uma coisa que eu estava falando lá de eixo dos tempos, tá aqui, ó. O eixo é dos tempos, tá vendo? Ó? Ele está centrado no eixo dos tempos. Beleza, pessoal? Então essa era a questão 145, ela trata realmente de função trigonométrica. Agora vamos para 146 aqui, que é uma questão que eu julgo ser mais simples, tá? Mas aí, entre eu julgar e você achar que é mais simples, né? Tem uma distância. Então vamos lá. Questão 146. A conta de telefone de uma loja foi, nesse mês, de R$200. O valor da assinatura mensal, já incluso na conta, é de R$40, o qual dá direito a realizar uma quantidade ilimitada de ligações locais para telefones fixos. As ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja são feitas somente ligações locais, tanto para telefones fixos quanto para celulares. Para reduzir os custos, o gerente planeja para o próximo mês uma conta de telefone com valor de R$80. Para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gastos em ligações para celulares nessa loja deverá ser de... Então, como que eu montei a resolução dessa questão? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Então, vamos lá. O que é que eu pensei? Bom, primeiro eu tenho o seguinte, eu tenho uma conta de R$200, foi a conta atual que ele falou, a assinatura é de 40, ou seja, se eu faço 200 menos 40 fica 160, que foram as ligações locais para celulares, e a conta que eu almejo para o próximo mês é de R$80. Lembrando que desses 80, 40 já são da própria assinatura. Então, quanto que sobra para ligações locais para celulares? R$40. Então, ó, é equação e percentagem, tá? Os dois conteúdos aqui que a gente vê mais nitidamente sendo aplicados aqui. Então, o que é que eu fiz, ó? A conta é igual à assinatura mais ligações para celulares, ligações locais para celulares. A atual foi 200, a assinatura é 40, ou seja, 160 é exatamente o total cobrado pelas ligações celulares. Na conta que eu quero, ou seja, a minha meta, que é uma conta de 80, R$40 é da assinatura. E, obviamente, 40 vai ser das ligações para celulares. Então, eu tive que fazer uma redução de 160 para 40. Então, ó, a redução aqui é de R$120, né? A diferença tem que ser de R$120. 120 dividido por 160 vezes 100 vai dar 0,75 ou 75%, que é a letra E. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui está letra E como sendo a de 75%. É uma questão relativamente fácil, certo, pessoal? E aí, vamos para a última questão, para que esse vídeo aqui não fique gigante, que é a questão 147. Essa questão, pessoal, eu julgo ser a questão mais capciosa.
de todas essas que a gente está resolvendo hoje aqui, tá bom? Às vezes fica meio estranho, parece que eu estou olhando para o outro lado, mas é a posição da câmera do celular, tá? Então ele fala o seguinte: uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina, a fim de determinar o comportamento dessa população após alguns dias. Após alguns dias, os cientistas verificaram os seguintes fatos. A cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um círculo. Isso é importante a gente lembrar. A área é de um círculo, então já entra a questão de áreas de figuras planas. O raio do círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia. Então a gente tem aí o juros simples ou percentual, tá? Porcentagem. A concentração na cultura era de 1.000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. Ó, a concentração de 1.000 bactérias por milímetro quadrado não mudou significativa com o tempo. Ou seja, a concentração é constante, mas a quantidade de bactérias não. Por quê? Porque a área aumenta. Beleza? Então, temos que ter cuidado com essa parte aí. Considere que R representa o raio do círculo no primeiro dia, Q, a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo, e D, o número de dias transcorridos. Qual a expressão que representa Q em função de R e D? Pessoal, olha só, aqui tem uma coisa que necessita ter uma boa interpretação. Q não é a concentração, é a quantidade. Ou seja, então o que é que seria a concentração? A quantidade dividido pela área que essa população de bactérias ocupa e que essa área é um círculo, cujo raio cresce 10% a cada dia. Beleza? Então entra aqui também uma questão de função. E aqui ele vai colocar quais são os padrões, né? Qual é a função que melhor representa a quantidade em função de D, que é a quantidade de dias, e R, que é o raio da área ocupada pela colônia aí de bactérias, né? Então, como que eu idealizei a resolução dessa questão? Então, vamos lá. O que é que eu pensei? Eu pensei dessa forma aqui, ó. Então, vamos lá. Primeiro, a área é πr ao quadrado, certo? É aquela parte de área de figura plana. Então, πr ao quadrado. O raio sobe 10% ao dia, beleza? Então, no primeiro dia é R, no segundo ele é R mais 10% de R. 10% é 0,1. Então, R mais 0,1 vezes R é 1,1 R, beleza? Aí depois, 10% disso e por aí vai. E a concentração é quantidade sobre a área. É aquilo que eu falei. E essa concentração ela se mantém constante, igual a 1.000. Então eu coloquei aqui o que tem porcentagem, lógica, função e área de figuras planas. Todos esses conteúdos colocados em prol da resolução dessa questão. E aí, pessoal, o que é que eu busquei aqui? Por que é que eu coloquei lógica? Eu fui procurar um padrão para o cálculo dessa quantidade de bactérias. Então, o que é que eu pensei? Ó? Dia 1, o R1, que é o raio da área ocupada, é R, a área é πr ao quadrado, e a quantidade é 1.000, que é a concentração, vezes a área. Concentração é quantidade dividido pela área. A quantidade é a concentração vezes a área, e essa concentração permaneceu constante, igual a 1.000. Agora, e a área? πr ao quadrado. Mas eu já coloquei nesse formato r ao quadrado vezes π, porque aqueles padrões de solução que tem lá nas alternativas, tá assim, primeiro r e depois o π, beleza? No dia 2, o R2 já é R mais 10% de R, por isso que ficou 1,1 R. E a área? Bom, a área eu tenho que fazer π vezes o 1,1 R ao quadrado. Por isso que eu coloquei 1,1 ao quadrado, R ao quadrado. E a quantidade? 1.000, 1,1 ao quadrado, R ao quadrado, π. No terceiro dia, bom, é 10% de 1,1. Pessoal, isso é a mesma coisa que 1,1 ao quadrado. Beleza? A gente acaba descobrindo isso, que é 1,1 ao quadrado. Por quê? É 1,1 vezes 0,1 vezes 1,1. Ok, pessoal? É 1,1 mais 0,1 vezes 1,1. A gente vai notar que isso é a mesma coisa que 1,1 ao quadrado. Ok? Que dá 1,21. Beleza? R. Então a área vai ficar o quê? O 1,1 ao quadrado, por isso 1,1 a quarta, πr ao quadrado. E a quantidade, 10 a terceira, desculpa aqui que a bateria aqui do meu celular está acabando, 10 a terceira, 1,1 a quarta, r ao quadrado, vezes π. O que é que dá para a gente notar? Ó? O r está sempre ao quadrado,
E esse 1,1 tá, ó, a ao quadrado, a quarta, a sexta, beleza? E repare no dia, ó, dia 1 não aparece 1,1. Dia 2 aparece 1,1 elevado ao quadrado. Dia 3 aparece 1,1 elevado à quarta. Dia 4 aparece 1,1 elevado à sexta. Portanto, o que é que eu pensei? O padrão, o melhor, olhando lá para as alternativas, o melhor padrão seria assim, ó, 1,1 elevado ao número de dia menos 1. Veja, ó, 4 menos 1, 3. Só que aqui tem 6, por isso que eu coloco o ao quadrado aqui, ó, porque esse ao quadrado tanto vem para cá como vem para o R. Beleza? Então, ó, 3 elevado ao quadrado dá 6. R elevado ao quadrado, R ao quadrado. Vamos aqui no dia 3, ó. Dia 3 deu 4. Por quê, ó? 3 menos 1, 2. 2 vezes 2, 4. Certo? No dia 2, ó. 2 menos 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então, por isso que eu coloquei que era uma questão também de lógica. Você estabelece aqui o desenvolvimento e tenta encontrar um padrão que se adeque àquilo que você está fazendo. Beleza, pessoal? Então, como eu falei, a questão aqui 147, para mim, a mais capciosa das 3 questões. Mas, de qualquer maneira, eu espero ter ajudado vocês aí. Ao longo do mês de janeiro, eu publiquei vários vídeos da prova de matemática de 2019, justamente com um único objetivo, de tentar ajudar vocês a interpretar essas questões, nem observando tanto a resposta em si, mas a forma com que a gente olha para essas questões e para os conceitos matemáticos sendo aplicados. Beleza, pessoal? Eu espero realmente ter ajudado a todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Para aqueles que não assistirem o próximo vídeo, eu convido a todos, porque amanhã vai ser lançado um vídeo novo, acredito eu que já no período da manhã, mas para aqueles que não assistirem, eu desejo aqui uma prova excelente e que o teu esforço seja recompensado nessa prova e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!